Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia. E juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje o tema vai ser o medo de sermos quem realmente somos. Há pessoas que não vivem a sua verdade, porque foram ensinadas a sobreviver à custa de si próprias. Praticamente isso resume todo o programa. Tudo o que iríamos dizer e grande parte das pessoas se irá rever nessa frase que acabaste de dizer. Então, uma das dores mais silenciosas que humanamente podemos sentir é a dificuldade de ser autêntico, a dificuldade de sermos nós próprios, transparentes, de dizermos às pessoas o que queremos, desejamos e sentimos. E muitas das vezes começando até pela pessoa que dorme na cama ao nosso lado. Não lhe podemos dizer aquilo que sentimos e desejamos, porque a pessoa possa se sentir diminuída, carregada, pesada, ou quem quer dizer que se sinta julgada ou criticada. Então a dificuldade de nos sentirmos autênticos e de dizermos tudo o que sentimos ou vivemos pode ser na realidade uma dificuldade. Então mostrar aquilo que realmente sentimos, pensamos, desejamos ou precisamos dizer, utilizamos as nossas máscaras emocionais. Escondemo-nos do que realmente somos, não porque somos fingidos ou falsos, mas sim para nos proteger. Na realidade, essas máscaras emocionais acabam por nos proteger no tempo em que tivemos que sobreviver, em que tivemos que nos adaptar, tivemos que caber no mundo de alguém. E essa máscara acabou por Nos dar alguma proteção. Justificou o medo de sermos nós próprios. Não é falta de coragem, é uma ferida emocional que estamos a viver ou a sentir. Então, mascarar a nossa dor emocional acaba por nos ajudar a sobreviver ou a adaptar àquilo que estamos a sentir. O que está por trás disso tudo é a emoção do medo, certo? A emoção do medo, a tristeza, a culpa e a vergonha. São várias feridas emocionais que estão associadas. Claro que cada pessoa tem a sua mais emergente e outras têm-nas todas, mas há sempre uma ou outra mais emergente. Não podemos associar que seja só essa, mas sim, o medo associa-se na grande maioria das pessoas porque o medo está associado a uma ansiedade. Mas depois, especificamente, iremos encontrar mais feridas emocionais em que iríamos avaliar qual era o sustento dessa máscara emocional que pudéssemos viver ou sentir. Nelson, começamos pela pergunta mais simples que sinto deste tema e que também a sinto como sendo a mais profunda. Por que é tão difícil sermos autênticos? A autenticidade assusta. E quem nos pede para ser autênticos, nós sentimos que quer saber coisas de nós para nos manipular ou seduzir. Ou quem mais sabe de mim, mais me pode saber as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades. E eu com armas para mais facilmente me manipular. Isso mesmo. Então, quanto mais fraco eu me dou ao mundo, e na realidade fraqueza não existe, existe um estado de vulnerabilidade dentro de nós, então irei expor as minhas feridas e vou-me arriscar na autenticidade a ser abandonado e rejeitado, criticado e julgado. Então, essas consequências que fomos aprendendo ao longo da nossa vida, desde que nós nascemos, ser criticado, ignorado, punido, desvalorizado, vamos criando máscaras e armaduras que nos protegem. As máscaras sociais, as máscaras emocionais, as máscaras até de comportamento social que a gente está a ter com todas as pessoas. Eu até gostava de fazer aquilo, mas vou deixar de fazer porque iria ser criticado ou julgado. E quando acabamos por crescer, confundimos estas máscaras usadas enquanto crianças que até jogavam futebol, mas na idade adulta já não querem saber do futebol porque não era aquilo que eles queriam. Confundimos as máscaras com a identidade.
Então máscaras com identidade significa que eu já sou aquela máscara e esquecemos-nos quem éramos. Na realidade. Exatamente. Antes da emoção principal que tu disseste, que era o medo. Então o medo fez-me ter uma máscara e eu já me esqueci de quem eu sou. Eu já não sei quem eu sou. A pessoa que vive comigo nem sabe quem eu sou. Então, está na altura de despir essa máscara. É preciso coragem. Coragem e muita assertividade emocional, bem enraizado e uma consciência muito profunda em amor. Este medo tem raízes profundas. Que feridas da infância podem moldar esta dificuldade em mostrar-nos na realidade quem somos? Então essas feridas são as tais que estamos aqui a falar já algumas, né? A rejeição, a vergonha, o abandono emocional. Então a criança que se sente rejeitada aprende a esconder-se. A criança que sente vergonha aprende a calar-se. A criança que sente abandono aprende a não incomodar, não quer ser visto ou ouvido. Está ali naquele cantinho bem sossegado e não quer ser sequer criticado. Estes padrões emocionais na vida adulta tornam-se até automatizados e eles funcionam como triggers emocionais que vão perdurar. Então este adulto acaba por se ter que adaptar aos outros, é um camaleão. O que os outros forem, ele vai com todas, digamos assim, sem crítica. E o adulto, a pessoa acaba por se adaptar aos outros, acaba por ter que ser um camaleão nesta vida dos outros. Bem, ele não faz isto porque quer, é assim porque é uma forma de ser aceite, de ser empático, de ser valorizado e de não ser rejeitado ou excluído. Eu ia te perguntar mesmo isso. Ele não faz porque quer. É a sua história de vida que o condiciona a ter este comportamento. Sim, a história de vida desde pequenino, em que as crianças todas iam jogar futebol e ele até nem gostava de futebol, até gostava de estar a brincar com as outras crianças no elástico ou no apanhar, mas os amigos dele foram jogar futebol. E ele acaba por utilizar a máscara que sim, que também é bom e que também vai e acaba por fazer. É os cromos do futebol, é os tazos do meu tempo, em que posso até não ter interesse naquela brincadeira, mas acabo por fazer para me incorporar. Exatamente. Incluir, adaptar, incorporar. Bom, não vamos criticar esse processo como negativo, ele faz parte dele. Vamos avaliar o nosso adulto verificando que muitos dos hábitos ou rotinas que eu hoje possa ter ainda pode pertencer a uma máscara do passado que me fez ter que sobreviver. Vítimas de bullying escolar muitas vezes adotam máscaras que vieram a ter. E muitos dos que nos estão a ouvir, grande parte dos líderes, não vou dizer todos, mas muitos de líderes que hoje podemos ter, maus líderes com má comunicação, foram vítimas de bullying num processo anterior, ou na escola, ou pelo próprio pai ou pela própria mãe, e acabam por fazer aos outros exatamente aquilo que fizeram eles. Então, em adulto eu vou fazer. Se eu passei por isto, tu também vais ter que passar. Exatamente. E esse processo pode acontecer, e são máscaras, ou seja, aquela pessoa autoritária, malvadeza que possa ter, se formos ver a dor interior que ela possa ter, não é muito diferente dos outros. É uma pessoa que sofreu bullying, que foi uma determinada vítima de uma determinada situação e que acabou por ser agressor agora no estado adulto. A máscara que ela utilizou deixa de ser vítima e passa a ser agressor. O que é que nós escondemos atrás dessas máscaras? E como é que isso afeta a nossa saúde emocional? Bom, basicamente dentro de três dimensões. A primeira é a fragilidade, onde aprendemos a sentir demais. Era perigoso mostrar a dor porque podia se afastar através dessa situação. Mostrar demasiada dor iria simbolizar maior afastamento por parte dos outros. A pessoa acaba por viver uma contenção emocional que acaba por ter uma cronicidade, um hábito e uma rotina de me conter, de me expor da minha emoção. Então, esta situação pode aumentar uma tensão corporal, a fadiga mental, a vulnerabilidade à ansiedade e com elas as somatizações. São as doenças físicas corporais, ou neste caso, sinais e sintomas físicos corporais associados a estados emocionais. Podes dar alguns exemplos só? Dor de cabeça, aperto no peito, certas dores físicas sem diagnóstico clínico visível, certas até alterações como útero, mama, tiroide,
A tiroide é um alvo crasso. As tiroides de Hashimoto, que é uma tiroide subclínica, muitas vezes escondem estados emocionais. E já para não falar, não descurando, estamos aqui a falar só em hábitos emocionais, mas muitos hábitos físicos, de alimentação, exercício físico ou burnout, stress de trabalho, também podem provocar estas alterações físicas. Mas já aí são máscaras emocionais também associadas, né? O corpo acaba por pagar aquilo que a emoção não pode expressar. Então isso é um processo comum de verificarmos. Depois temos a necessidade de, quando acreditamos de precisar de alguma coisa, é um sinal de fraqueza. Se eu preciso, eu sou fraco. E essa fraqueza não é uma humanidade. Significa que eu estou a encontrar vulnerabilidade. Reprimir estas necessidades de apoio ou de ajuda, por exemplo, na atividade escolar eu posso não ser bom a matemática, mas até sou bom a filosofia, não é ser fraco eu pedir ajuda de outras pessoas para me poderem ajudar, né? Esta validação ao cuidado pode criar uma autonomia defensiva, isto é, eu já não peço ajuda para não me diminuir. Porque às vezes acho que as pessoas não têm noção que todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós sentimos que em algum momento fomos fracos, inseguros e que sofremos de um estado interior. Então, quando nós nos expomos ao exterior, parece que perdemos uma força dentro de nós, como se gerasse uma solidão emocional. Ficamos sozinhos com essa situação, nos sentirmos fracos. Isto pode levar a uma exaustão relacional ou a um padrão de nos sentirmos indesejados, culpados, rejeitados. E até acabamos por compensar numa máscara que é dar demais aos outros sem nos darmos a nós próprios. Damos aos outros para não termos que pedir aos outros. Bem, a autoestima e estas relações ficam tão desequilibradas em que eu não tenho a prioridade na minha vida, a prioridade são todos os outros de me receber a minha atenção. E esse é um problema. Se eu te pedisse para dares assim uma frase-chave importante para que os adultos memorizem em relação a isto, o que é que tu poderias dizer? Para que as pessoas não pensem que só elas têm vulnerabilidades, não pensem que elas estão sozinhas. O que é que tu lhes podias dizer, assim numa frase muito curta e objetiva? Bom, a vulnerabilidade é uma essência humana. Quanto mais nós assumirmos as vulnerabilidades em autenticidade do nosso estado interior, estamos disponíveis a crescer, a evoluir o nosso estado. Então, a vulnerabilidade, a dificuldade de nos ouvirmos perante os outros, essa é a dificuldade de sermos autênticos com nós próprios. Então, o outro revela-nos as nossas vulnerabilidades em espelho. Eu revejo-me no outro nas minhas dificuldades interiores. E é nesse momento que eu encontro no outro o meu espelho interior, as dificuldades que eu tenho que ultrapassar, em dor, libertando ou despindo a máscara que me estava a impedir eu ser quem eu quero ser, eu atingir quem eu quero atingir. É muito doloroso. Normalmente, quando alguma coisa nos irrita no outro, não é? Se calhar estamos ali a confrontar com algo que temos de trabalhar em nós. O que irrita no outro é, grande parte das vezes, um espelho interior de uma necessidade não satisfeita, de uma dificuldade que eu não sou capaz de reger ou ser assertivo comigo próprio. Mas chegar ao ponto de reconhecermos isso é difícil. É difícil de reconhecer que o outro é espelho da nossa dor. E na realidade é como se nada existisse à nossa volta, a não ser o nosso interior. Então eu estou aqui a falar contigo e tu és espelho da minha necessidade interior. Então tudo aquilo que tu és é avaliado pela minha perspectiva. Então é como se tu não existisses. O que existe é o teu espelho para mim. E eu, Nelson, sou um espelho para ti. E tudo o que tu possas identificar em mim de positivo ou negativo não existe em mim. Existe é o espelho que tu me criaste dentro de mim. Então existem dois Nelsons, o que tu vês e o que eu sou. É o nosso eu real e o nosso eu mental. E o nosso eu mental é que é esse detentor destas máscaras interiores. E o eu real acaba por se tentar adaptar nesta dificuldade de assumirmos uma verdade, da necessidade de termos que agradar aos outros, num estado de perdermos a nossa pertença, a nossa sentença de sermos quem nós somos.
E quando digo sentença não significa julgamento, mas é como se eu tenho que me assumir tal como eu sou, e eu sou desta forma. E este eu sou é a minha identidade. Quando nós traímos a nossa própria verdade, nós acabamos por criar uma fratura interna entre o que sentimos e o que mostramos. O nosso eu real e o nosso eu emocional. Então, eu no eu real, aí disseste bem que é mental, eu é que costumo dizer mental e emocional. Então, muitas vezes o meu eu real acaba por dissuadir o meu eu mental. Eu, para me adaptar, acabo por anular quem eu sou na minha emoção. Por exemplo, na rejeição e no abandono. Nestas máscaras emocionais, a pessoa acaba sempre por dar aos outros tudo o que de bom e de melhor tem, na expectativa de receber deles igual. Mas a pessoa está a dar aos outros aquilo que quer receber. Verifica nos outros o espelho que ela sente que eles querem ter. Mas passa a vida a cobrar, porque dá e não recebe igual. Isso. E então essa cobrança é o primeiro sinal, sintoma da rejeição e do abandono. Então esta incongruência num esforço constante de dar aos outros aquilo que se quer receber. Então se eu sinto que os outros querem receber disso, eu vou-me dar a mim em primeiro lugar para que os outros possam usufruir desse resultado. Então esta forma de nunca nos trairmos, mas sempre nos elevarmos, ou seja, nós somos a prioridade do que queremos ser, isso pode ajudar bastante a aumentar a nossa autoestima, confiança e amor próprio. Assumir-nos, não é? Sim, ser autêntico e assumir com a sua verdade interior em transparência com o outro. Bem, na realidade, quando nós dizemos ser autêntico, isto aqui pode criar alguma violência, que é, então se eu sou autêntico e transparente, vou dizer ao outro tudo o que penso. Mas na realidade estamos a falar de um estado de empatia e assertividade. Claro que o outro, o corte de cabelo que ele possa ter feito pode ser horrível. Para mim. Para o outro não é. Eu vou ser autêntico em dizer o quê? Ei, pá, esse teu cabelo fica absolutamente fantástico. Não, vou ser autêntico. Olha, eu recordo-me da forma como tinhas o cabelo no teu passado, era bastante agradável. E este é diferente. Não quer dizer que eu não goste, mas é diferente. Eu acho que o outro ficava melhor. Isto Comunicação positiva. Exatamente, comunicação positiva, assertiva, empático, e isso também somos autênticos. Mas basicamente é para nós próprios, nunca nos trairmos. Não ter que ser o sorriso 33 em dizer aos outros todos que está tudo bem e certo, quando eu estou a sentir que não está. Isso é a máscara do clichê de querer passar em todo o lado e não ser julgado ou criticado pela forma como se fala. Qual é o impacto emocional de anos e anos a viver escondido? Esse impacto torna-se profundo porque ele cria padrões dentro de nós, e esses padrões é que se torna difícil de sair deles, porque foram hábitos rotinizados dentro de nós. Bem, é enraizado e por vezes esses padrões levam a depressão silenciosa, a uma ansiedade relacional, a uma insatisfação crónica, a uma frustração contínua, e depois é a dificuldade de criar vínculos verdadeiros, relações de amizade profundas, amigos que são voláteis, não são profundos, não são enraizados, não ficam. Então conhecemos aquela amiga que entra no nosso grupo de amigos, e onde é que estão os dela? Ela já não tem 30 ou 40 anos, pode até ter 50. Onde é que ela perdeu esses amigos todos? Mas fala-se muito que quem tiver 5 amigos de infância é um sortudo. É verdade. Significa que os nossos valores desde pequeninos foram mantidos e perdurando ao longo do tempo. Isso é único. Essas são as relações mais profundas que podemos ter. Eu atrevi-me a dizer até que uma própria relação de amor não supera uma relação de amizade desde a infância. A amizade também há amor. Sim. As pessoas acham que o amor, quando dizemos que amamos alguém, tem que ser aos companheiros ou tem que ser aos namorados. Mas não é? Uma relação de amizade tem que haver amor. Todas as relações têm amor, em diferentes espaços de intimidade, mas todas elas têm uma relação de amor. Então, esta sensação de permanente vazio, de não encaixar em tudo quanto é sítio, significa tantas máscaras acumuladas em que trocamos de grupos de amigos para que me aceitem nas máscaras que eu tenho, mas nunca nos encontramos em quem eu sou de realidade. E quando nós... exatamente. E quando nós não somos nós próprios, não pertencemos a lado nenhum. Então aquela nossa amiga que possa ter entrado de grupos não reconhecidos de outro lugar, ela tem uma permanência instável
e uma presença temporária. Ela irá ficar durante um período de tempo e depois segue o seu caminho para outros grupos de amigos em que não se equilibrou, não se enraizou. O lugar onde nos encaixamos não foi feito para aquilo que realmente somos. Na realidade, esta libertação de máscaras é retirar este sempre sentir que se vive escondido de uma vida onde existimos, mas não habitamos. Não somos presença, não é, Nelson? É isso mesmo. Para quem nos ouve lá em casa e sente que perdeu a sua verdade no meio da vida, nesta selva humana, nos aglomerados de corações cinzentos, petrificados, o que dizias lá para casa? Afinal, por onde se começa? E isto mexe connosco, não é? Primeiro começamos devagar. Respiramos, aprofundamos, refletimos e começamos por dentro. Falaste ainda há pouco e muito bem que é do nosso espelho. Então, se eu estou a sentir ou ver ou refletir uma determinada pessoa que me incomoda dentro de nós, ela é meu espelho. Vou refletir cá dentro. O que é que esta pessoa me está a espelhar dentro de mim? Ela revela-me as minhas máscaras. Claro que é-me fácil criticar, julgar, apontar. Perdi uma oportunidade de libertar as minhas máscaras interiores ou perceber as minhas vulnerabilidades. Também quando eu estou a dizer isto, tudo parece que é fácil e na realidade é. Mas pode ser necessário procurarmos uma certa ajuda terapêutica. Às vezes o terapeuta tem uma autoridade de nos apontar o dedo e dizer: esse problema é de uma máscara emocional sua, não é do seu primo, tio, sobrinho, colega de trabalho, dono da empresa, não é nada disso, é uma máscara sua. Então esta ajuda terapêutica ajuda a facilitar esse processo para depois nos reconhecermos a máscara. Às pessoas que são empáticas e próximas de nós não temos uma empatia de reconhecer a autoridade que nos aponte o dedo, até que isso faria o nosso ego. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, que nos dissesse: ei, estás a ser assim porque tu és isto ou és aquilo. O nosso ego iria refletir de imediato uma argumentação desenfreada de não aceitar. Então, é muito comum ver que alguém vai acompanhar o paciente e aquilo que eu estou a dizer ao paciente, esse amigo, familiar ou marido, Já lhe disse. já disse tantas vezes. Mas como é o outro a dizer, tu já aceitas. Bom, isso é mesmo assim, faz parte e não é de criticar ou julgar. Faz parte. Então, às vezes procurarmos ajuda junto da terapia faz sentido de acelerar esse processo. Então, reconhecer esse máscara significa encontrar a limitação que nos está a bloquear e libertarmos aquilo que nós somos na realidade. Depois temos que acolher a nossa ferida. Quem acolhe a ferida assume que tem uma ferida, 50% está curado. Quem aceita que está a viver num padrão ou numa dificuldade de uma relação, 50% está curado. Libertou de si o ego de que eu não sou, que o outro é o culpado, que o outro é que é a justificação de eu estar mal. O maior problema, até me baralhei, o maior problema é sempre a libertação do ego. Libertação do ego, sim. Aí é que vem o grande problema de aceitar a cura, que depende de mim. E esse ato de me curar não significa culpabilizar o exterior. Quando eu culpo o exterior, então é o outro que tem que fazer terapia, não sou eu. Devia desmarcar todas as consultas e dizer: se eu venho aqui culpabilizar o mundo exterior do meu problema, é o mundo exterior que tem que vir fazer terapia, que não sabe lidar comigo, porque eu sou a Virgem Maria ou o Deus na Terra incorporado. É um bocado assim, não é? Então, estas verdades diárias acabam por ser um último passo que nós temos que ser, que é: quem é que na verdade eu sou? Qual é a minha identidade? Quem é que eu sou sem uma máscara, sem ter que me adaptar? Quem é que eu sou nos ambientes onde eu escolho ficar? Quem é que eu sou antes de eu ser quem eu era? Porque na realidade eu irei encontrar o quê? Os meus hábitos, rotinas, amor próprio que eu queira ser. Quem eu sou é que me interessa. E este eu sou é a minha identidade, é eu reconhecer-me, é libertar-me deste abandono, é eu permitir-me ser imperfeitamente perfeito e, acima de tudo, real. E autêntico. Yeah. Sejamos então imperfeitamente perfeitos, Isso como mesmo. tu dizes. A autenticidade não aparece de repente, não é? Ela reconstrói-se passo a passo, ferida a ferida, verdade a verdade. Sim, é isso mesmo. E olha que essa é uma das frases que eu repito muito, é: sejamos imperfeitamente perfeitos. E a tua vida começa exatamente no momento em que paras de te esconder. Quando assumes quem queres ser, acabas por ser o escritor da tua história. E
quem escreve a sua história finaliza a história como a quer finalizar. Sabes, Nelson, eu quando estudava as questões escrevia estas palavras. Interessante. Ser quem és é o ato mais corajoso que podes oferecer ao mundo. A verdade não te fragiliza, liberta-te. E quando deixas cair a máscara, descobres que afinal nunca estiveste sozinho. Estiveste apenas à espera de ti. Muito bem. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saiba escutá-la antes que ela grite. Obrigado por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. Eu sou a Carla Correia e esta foi A Voz da Mente. No próximo episódio, continua, porque aquilo que não escutas hoje, a vida repete amanhã.